Pessoal, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente vai reexaminar, desde a base, tudo o que se acha que sabe sobre aquela depressão profunda e prolongada. A ideia aqui é tirar essa condição daquele reino puramente psicológico, sabe? E colocar ela bem ali, no centro pulsante da biologia e da neurociência. E olha que pergunta de cair o queixo. E se a depressão for a causa dos pensamentos negativos, e não o contrário? Pois é, a vida inteira a gente ouviu que pensar coisas ruins gera sentimentos ruins, né? Mas essa nova lente vira tudo de cabeça para baixo. Ela sugere que sentimentos internos super avassaladores são, na real, o que impulsionam os pensamentos negativos. Isso seria o resultado direto de uma crise biológica severa acontecendo lá dentro do organismo. O orçamento do corpo, compreendendo a economia metabólica do cérebro. Para entender como os sentimentos dão esse curto-circuito, a gente tem que começar pela fundação de tudo, observando de perto como o cérebro humano gerencia a própria energia no dia a dia. O ponto-chave aqui é entender que o cérebro age exatamente como um gerente financeiro incansável. A função principal dele nem é pensar, por assim dizer, mas sim manter o que a ciência chama de orçamento do corpo, ou alostase. Ou seja, o cérebro está o tempo todo tentando manter a solvência dessa conta biológica, antecipando cada necessidade de oxigênio, de glicose e movendo os recursos muito antes da ação de fato acontecer. É como uma conta corrente mesmo, que flutua durante o dia com depósitos e saques. Dormir, descansar e comer são depósitos maravilhosos. Agora, fazer exercícios, aprender algo novo ou passar por um estresse, tudo isso conta como saque. Mas tem um detalhe que muda o jogo completamente: a corregulação. A gente não regula essa conta de forma isolada. Relações sociais, amigos e pessoas queridas ajudam literalmente a sincronizar os nossos sinais biológicos e a manter esse livro caixa no azul. Dívidas e falsos cálculos. Quando as previsões cerebrais dão errado. O negócio começa a ficar interessante e um pouco preocupante quando a gente olha para o que acontece se esse gerente financeiro simplesmente entra em pânico e erra feio nas contas. Tudo geralmente começa com um gatilho. Imagina um estresse social muito forte, tipo uma rejeição profunda. O cérebro entra em estado de alerta máximo e começa a prever que o corpo vai precisar de muita, mas muita energia para lutar ou fugir. Aí começa uma chuva de saques de energia, só que sem nenhum esforço físico real acontecendo para justificar isso. O resultado, o orçamento fica totalmente desequilibrado e o organismo mergulha numa dívida enorme. Para dar uma dimensão da escala desses erros de orçamento corporal, é só olhar para esse número. 30% de todos os medicamentos consumidos hoje nos Estados Unidos são usados puramente para gerenciar algum tipo de angústia. São milhões de organismos operando com o saldo cronicamente no vermelho, precisando de ajuda externa urgente para não quebrar. E quando esse desequilíbrio se arrasta por muito tempo e a dívida acumula, o que acontece? O corpo chama os cobradores. O sistema imunológico entra em cena de forma bem agressiva. O cérebro passa a tratar o corpo como se ele estivesse com uma infecção física pesada e inunda tudo com citocinas inflamatórias. É uma cobrança biológica implacável. Falência orçamentária prolongada, a realidade biológica da depressão severa. Isso nos traz exatamente para o núcleo dessa nossa explicação, que é o momento em que o orçamento entra num colapso absoluto. Olha bem para essa mudança gigantesca de paradigma. A visão tradicional dizia que pensamentos ruins causavam a depressão, mas a neurociência mostra que um orçamento falido força o cérebro a cortar todos os gastos, o que gera o pensamento negativo em si. Como essa nova perspectiva revela, a severidade torturante das depressões profundas representa a adoção trágica do seu corpo, optando a restrição quase cadavérica do seu funcionamento interacional por falsamente calcular um risco sistêmico, irrevogável e impagável ao próprio fluxo de alostase corporal vitalício. Basicamente, o cérebro decreta falência e paralisa o sistema para tentar economizar o pouco que sobrou. E essa paralisação biológica a gente sente como pura miséria mental. E essa frase aqui resume perfeitamente esse drama. Quando o orçamento fica cronicamente em dívida, a estratégia mais eficiente que o cérebro encontra para cortar gastos é literalmente parar de se mover e desligar do mundo externo. Aquele cansaço absurdo, aquela fadiga incapacitante, não é preguiça nem falta de vontade. É uma tentativa super desesperada de sobrevivência diante de um risco que o organismo simplesmente calculou de um jeito muito errado. O ciclo da depressão. Uma espiral descendente de erros orçamentários. O grande problema de tudo isso é que essas medidas super radicais de corte de gastos acabam criando uma armadilha. A gente consegue acompanhar direitinho como isso vira um efeito dominó, que destrói as contas.
O cérebro erra a mão na previsão de energia, o sistema imunológico dispara uma inflamação altíssima. Com a inflamação, vem aquele cansaço extremo que faz o movimento cessar e, claro, o isolamento social se instala. Lembra que a gente falou da corregulação? Sem as outras pessoas por perto, perde-se exatamente a principal ferramenta para fazer novos depósitos. O déficit vira uma bola de neve. Diante de tudo isso, fica impossível negar que a depressão é uma doença sistêmica. Não é só algo psiquiátrico, sabe? É uma desregulação completa nas redes do cérebro, um desequilíbrio metabólico real, tipo o corpo queimando glicose super rápido achando que tem perigo real ali, e uma disfunção no sistema imune. Não é por acaso que aumenta drasticamente o risco de doenças cardíacas, diabetes e até câncer. É o corpo inteiro colapsando junto. Restaurando o equilíbrio, quebrando o ciclo de previsões não corrigidas. Bom, a grande questão agora é: como se sai dessa? Como parar de prever falência e voltar a ter saldo positivo? É super interessante notar que tratamentos como antidepressivos ou terapia cognitivo-comportamental não funcionam simplesmente porque forçam a pessoa a pensar positivo. Na verdade, eles agem para reduzir essas previsões excessivas de perigo no cérebro. Eles restabelecem a comunicação nas regiões que controlam o orçamento, pegando aquelas previsões internas que estão totalmente fora da casinha e trazendo de volta para uma realidade mais calma e segura. E para superar uma falência dessa magnitude, a abordagem tem que ser holística de verdade. Vai desde tratar uma insônia severa até focar em coisas que ativamente aliviem o dreno do orçamento. Mas o passo fundamental mesmo é restabelecer os laços sociais. Voltar para o convívio seguro aproxima a pessoa de quem pode literalmente ajudar a acalmar os batimentos cardíacos e baixar os sinais de inflamação. Fechando aqui a nossa explanação, fica essa reflexão super importante. Se a depressão é, lá no fundo, a quebra de um orçamento biológico que despenca no isolamento, imagina como a nossa sociedade seria diferente se a saúde mental não fosse vista só como um problema individual, mas como uma responsabilidade compartilhada da comunidade. O que dá para começar a fazer hoje para ajudar a equilibrar essas contas vitais antes que a dívida vire algo impagável para quem está ao nosso lado? Fica aí essa provocação para a gente construir um futuro um pouco mais conectado, né? Até a próxima!